TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência, sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira. Olá, Dia Roberto. Internacional Parabéns, da né? Mulher. Obrigada, Nada. Jorge. Olá, bom dia. E você que está em casa, que está indo para o trabalho, seja muito bem-vindo também. Muito bom ter você aqui. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já vai entrar na sua tela. Nosso e-mail é tvccorreiodamaня@gmail.com e o nosso WhatsApp você já gravou, eu tenho certeza, mas falarei aqui para você, o DDD 24 99839 8384. Manda sua mensagem pra gente, participa, ajuda a gente a fazer esse jornal que é pra você. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro, tinha algumas nuvens ali no centro, né? Essas são imagens feitas no centro de Petrópolis, algumas nuvens, mais o céu claro. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta quarta-feira. Começou nesta terça-feira a solicitação do saque de valores esquecidos em bancos. Regiões mais pobres têm menos acesso à farmácia popular. Você vê também a farra do aluguel social em Petrópolis. E por isso a Prefeitura de Petrópolis realiza novo processo de revalidação do aluguel social. Prefeitura de Nova Friburgo abre cadastramento de doação de ração para protetores de animais. E mais, conselheiros do Parnaso criticam licitação do parque que visa a privatização do espaço. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição olhando o que é destaque lá no nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é notícia na nossa primeira página. Na linha vermelha, confirmada a indicação de Agnaldo Balon como presidente da Senai. Esse é um dos destaques da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Olha, governo do Rio promove mutirão às mulheres. Serviço acontece hoje no Largo da Carioca, no centro, das 7 às 14 horas, com mamografias e ultrassonografias. Tal destaque é da página 6. Pois é, nesse Dia Internacional do Mulher tem várias ações, né? Mas olha só que notícia triste, né? O Brasil teve quase 500 casos de feminicídio em 2022. O boletim Elas Vivem, dados que não se calam, lançado nesta segunda-feira, dia 6, pela Rede de Observatórios da Segurança, registrou 2.423 casos de violência contra a mulher em 2022. 495 deles feminicídios. São Paulo e Rio de Janeiro têm os números mais preocupantes, concentrando quase 60% do total de casos. Essa foi a terceira edição da pesquisa, feita em 7 estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí. Piauí, isso. São dados, assim, alarmantes, né? Assustadores, né? Pois é. E péssimos dados, né, pra gente. Gente, na página 6, a Alerj inaugura Sala Lilás nessa quarta. Um dos destaques aí da nossa página 6, então. Pois é, a Sala Lilás que também é... Outra ação. Exatamente, uma ação contra a violência contra a mulher. Na página 7, um dos destaques, STJ nega apreender passaporte de Robinho. E na página 6 ainda, Castro discute plano fiscal do Rio de Janeiro com Haddad. O governador estava ontem em Brasília discutindo, então, o que pode ser feito com o plano fiscal do Rio de Janeiro. Outro destaque, né, da nossa primeira página, vítimas de violência com prioridades no Cine. O Senado aprovou o projeto de lei que concede prioridade nas vagas intermediárias pelo Sistema Nacional de Emprego às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Gente, ainda na página 7, lá no Internacional, essa aqui é para acender um alerta, olha, em discurso raro, líder da China ataca Estados Unidos. Em um raro e duro discurso no qual citou nominalmente os Estados Unidos como adversário existencial, o líder chinês Xi Jinping, em sessão do Congresso, acusou Washington de liderar o Ocidente em uma campanha de contenção e supressão do seu país. E ainda mais, falou sobre conflito armado contra os Estados Unidos, viu? Pois é. Temos também os destaques do esporte, do segundo caderno. Você pode conferir tudo acessando o nosso site. Vamos para a nossa página 2. Exatamente, nossa opinião aqui, o editorial, um deles, né? Nós temos dois. O primeiro, as reflexões além do 8 de março, falando sobre o Dia Internacional da Mulher e as reflexões que nós temos que fazer além dele. E é claro, o segundo aqui, estádios do Rio merecem atenção. Aí vai falar aqui sobre as rodadas do Campeonato Carioca, sobre os jogos e, é claro, ainda fala sobre aquele fatídico confronto entre as torcidas do Flamengo e do Vasco no jogo, né? Vamos à coluna Magna Vita, página 3. Temos ali algumas fotos, né? A primeira foto, clima amistoso na audiência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o governador do Rio, Cláudio Castro, que entregou a carta do COSUD. A gente vem falando, né, do COSUD, que aconteceu no fim de semana, desde segunda-feira. Exatamente. A gente vem falando sobre esse tema. E outra foto ali, clima amistoso também do secretário Nicola Mittioni com o secretário nacional de Assuntos Federativos, André Siciliano, na chegada para a audiência no Ministério da Fazenda. Agora, André Siciliano, né, secretário nacional de Assuntos Federativos, né, exatamente. O deputado, né, estadual que foi presidente da Alerj. Exatamente. Ali no Pinga Fogo, o destaque principal é a troca de presidente na SEDAI, gente. Conforme antecipado pela coluna, será oficializado nessa quarta a troca de comando na SEDAI. O atual presidente, Leonardo Elias Soares, será recebido no Palácio Guanabara quando será oficializada a sua saída. Como consenso, depois de um período de avaliação e ponderações, o nome escolhido para presidir a empresa é o do secretário-geral da Casa Civil, Aguinaldo Balon, advogado especialista em direito empresarial e administrativo, e com experiência em grandes empresas de saneamento. Que bom! Se tem experiência e tem currículo para que assuma o lugar na SEDAI, excelente. Então, a coluna já tinha adiantado isso e ainda continua, né, falando sobre a equipe, a experiência dele, uma lupa que vai ser lançada em cima da SEDAI. Então, todos esses destaques você confere na coluna Magna Vita, na página 3. Vamos à página 4, política? Na nossa página 4 de política, visita de deputados a presos no Distrito Federal. A autorização foi concedida por Alexandre de Moraes. Vítimas de violência com prioridade no Cine, nós já falamos sobre isso, né, lá na nossa primeira página. E nova possível federação. O Solidariedade, presidido por Paulinho da Força, participa de conversas com PDT e PSB para formar uma federação com as eleições municipais de 2024 e as disputas de 2026 no horizonte. Então, os políticos já estão ali se juntando. Começam já as movimentações. Né? Gente, no Nacional, um alerta. Olha, eu vi vídeos ontem estarrecedores e não tem nem como mostrar, tá? Muito triste. Mas olha só, Recife, né? Sofre com tubarões. Com 3 ataques em 2 semanas, o litoral virou zona de risco. Eu ontem, acompanhando os casos e vendo alguns dados, Recife tem mais casos de ataque de tubarões do que Miami, nos Estados Unidos. E olha que a proporção de tubarão na água em Miami é mais do que o dobro do que nas águas do Recife. Jorge, essa manchete, em vez de ser Recife sofre com tubarões, seria Recife sofre com as pessoas que desobedecem às placas de sinalização e entram no mar
onde tem risco de ataque de tubarão. Exatamente. Todo mundo sabe Exatamente, que Recife não pode entrar na água, porque ali tem tubarões Exatamente. que atacam. E as pessoas insistem em fazer isso. Exatamente. Gente, não pode. Você que vai visitar Recife, não pode. Não entre, principalmente na praia principal ali, eu esqueci o nome. Tem placas avisando. Diversas, mais de uma, várias. Ontem nas imagens que eu estava acompanhando em diversos veículos de comunicação, o repórter, inclusive na beira da água, fazendo a matéria para sua emissora, e atrás ele ainda fala, e olha, um monte de criança na água, um monte de gente na água, e a placa do lado dele, Exatamente. alertando que não podia, porque ali tinha tubarões. Enfim, Então, na verdade, Recife sofre com a teimosia das pessoas em entrar dos no mar banhistas, ali, né? Dos Enfim, banhistas. Pois é, então muita atenção. Os tubarões estão no habitat natural Exatamente. deles. Estão fazendo nada demais, né? Não Ali estão vão fazendo ficar. nada de errado, né? Gente, na página do Estado do Rio tem um grande destaque, mas a gente vai deixar esse como surpresa lá, uma surpresa ruim, mas a gente vai falar bastante desse tema. Mas eu quero dar ali, olha, Funarge abre editais com prêmios de 500 mil. Então, o governo do Rio, por meio da Fundação Anita Maltano, de Artes do Estado do Rio de Janeiro, né, a Funarge, abriu 2 editais culturais que distribuirão mais de 500 mil em prêmios. O objetivo é divulgar os melhores projetos de todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Então, você que aí vive de projetos, corre atrás de projetos, essa é uma das oportunidades que o Estado está oferecendo. Vamos agora à nossa página 6, Rio de Janeiro. Rapidamente, ainda na página 5, né, ali embaixo, a gente falou tanto de tubarões, né? Sim, verdade. INEA participa de resgate de golfinho, né? E por conta do bicho homem, né, que joga coisas no mar, plástico, né? A gente vê quantos animais marinhos que ficam envoltos aí em redes, em plásticos, né? E aí, aqui tem uma matéria falando que o INEA participa do resgate de um golfinho. Agora sim, vamos para a nossa página 6, Rio de Janeiro. A Alerj também terá sala lilás. Medida dará melhor atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio passam a contar com um setor de atendimento psicológico e jurídico na Alerj a partir desta quarta-feira. O espaço, que terá sala lilás e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, será inaugurado justamente no Dia Internacional da Mulher e vai ficar no 23º andar da sede do Legislativo Fluminense. Exatamente. E ali embaixo o governo faz mutirão para mulheres também, outra ação do governo do Rio, promovida nesse dia 8 de março. Então também vai ser lá, olha, das 7 às 14 horas no Largo da Carioca, né, no Rio de Janeiro. Mamografias e ultrassonografias no mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde vão ser oferecidas. Importante ação também. Vamos à economia? Novo plano fiscal do Rio. Olha, o governador Cláudio Castro discute com Haddad, né, o ministro da Fazenda, a revisão do projeto atual. A gente sabe que o Rio está em recuperação fiscal, tem ali um monte de regras que tem que ser seguidas, e o governador Cláudio Castro quer mexer em algumas regras, quer mexer nesse plano fiscal do Rio de Janeiro, para ver se tem uma margem um pouco maior para se fazer mais pelo Estado, né? Então ele foi lá conversar com o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, para ver se pode melhorar o plano fiscal do Rio de Janeiro. Dentro das suas metas, ele também levou a questão do ICMS, né, do Estado, aí, que a arrecadação caiu por conta dos cortes no ICMS lá. Enfim, tudo isso ainda temos que esperar para saber quais serão os resultados dessa reunião. O que me passa é que a relação do governo do Estado com o governo federal é muito boa, nesse início de governo, pelo menos, né? Acredito que possa ficar assim até o final, porque ninguém precisa de briga política para conseguir as coisas, tanto para o Estado quanto para a Federação. Gente, ainda temos os destaques do esporte, eu vou falar um pouco, tem coisa importante na nossa página, tá? Eu vou falar bastante sobre. E ainda, hoje é dia de giro do esporte. Hoje é dia de giro do esporte, eu falo daqui a pouco. No nosso internacional,
Tem aquele alerta, né? A China e aliados e inimigos lá em discurso, líder chinês se alinha, né, a Rússia contra os Estados Unidos, enfim, muita coisa acontecendo aí no quadro internacional, nas movimentações. E é claro, nós temos uma página especial, a página 8, que fala ali, ó, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. São dados, então, assustadores que trazem aqui o nosso jornal. Olha só, São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do total de casos. Você confere tudo, claro, no nosso jornal correiodamanhã.com.br, é a nossa página online. E você também pode ir, claro, às bancas de jornal, comprar as nossas edições aí por todo o estado, né? Tem o Correio da Manhã, o Correio Sul Fluminense, o Correio Norte Fluminense. Aqui em Petrópolis, em especial, o Correio Petropolitano já está nas bancas e você confere essas reportagens e, é claro, outras da Serra e de Petrópolis e muito mais. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Tribunal Superior Eleitoral cria grupo de trabalho para combater desinformação. E você vai ver também que estados e municípios que não prestaram informação sobre a aplicação de recursos na saúde podem ter os repasses suspensos. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher e nesta data é importante lembrar que mais que flores, as mulheres merecem respeito, não só hoje, mas todos os dias. O dia 8 de março foi escolhido em meados dos anos 70 pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Mais que um dia de festividades, a data simboliza as conquistas das mulheres ao longo dos anos, assim como a igualdade salarial e mais oportunidades de empregos. Traz ainda uma reflexão sobre a luta contra o machismo e a violência doméstica. Por muitos anos, a mulher foi vista como inferior na sociedade. Mas o que é ser mulher? Ser mulher é maravilhoso, né? E ter um mês para nós especial, todos os dias são o nosso dia, né? Ser mulher, acho que é tudo de bom, né? A mulher
Sem a mulher, eu acho que o mundo não vai para frente. É ser mãe, é ser amiga, é ser companheira, é ser parceira. Ser mulher é maravilhoso. A data ficou marcada por greves e protestos que eram realizados por mulheres na Europa e também nos Estados Unidos no século XIX. O intuito era se manifestarem contra a desigualdade de gênero, principalmente na área profissional. Ao longo dos anos, foi proposta a criação de um Dia Internacional da Mulher. Dados do Teste Nacional do Censo Demográfico de 2022 indicam que as mulheres representam a maior parte da população brasileira, responsáveis por 51,7% dos habitantes. Já os homens representam 48,3% dos brasileiros. O sexo feminino também lidera as estatísticas de violência no país. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contabilizou só neste ano 18 casos de violência contra a mulher em Petrópolis. Destes, 12 ocorrências foram denunciadas às autoridades. A advogada Vivian Palafoz explica sobre as leis que protegem as mulheres. A gente tem a lei, do feminicídio e tem a lei da Maria da Penha, que vai completar 17 anos esse ano. A gente teve já outras leis, mas muitas delas elas foram incorporadas à nova Constituição. Qualquer crime cometido contra a mulher em razão da sua condição de sexo feminino, muitas vezes por conta de violência doméstica ou até discriminação por conta do sexo feminino mesmo, a gente consegue colocar dentro dessa qualificadora, que aí aumenta a pena até 1/3 por conta desse crime contra a mulher. O boletim Elas Vivem Dados que Não Se Calam, lançado na última segunda-feira pela Rede de Observatórios da Segurança, registrou 2.423 casos de violência contra a mulher em 2022 no Brasil. Destes, 495 foram casos de feminicídio. São Paulo e Rio de Janeiro têm os números mais preocupantes, responsáveis por quase 60% do total de casos. E, gente, olha só, um dinheirinho vai bem? Tá esquecido? Então tem aí uma notícia boa para você, porque começou nessa terça-feira a solicitação do saque de valores esquecidos em bancos. A solicitação deve ser feita pela internet, confira. Com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas, o Sistema de Valores a Receber reabriu os saques nesta terça-feira, dia 7, após 11 meses fechado. A partir das 10 da manhã, os usuários podem agendar o recebimento dos recursos no site Valores a Receber, administrado pelo Banco Central. As consultas foram reabertas em 28 de fevereiro. Conforme o balanço mais recente do Banco Central, até o último domingo, dia 5, 19,7 milhões de consultas haviam sido feitas. Desse total, 5,5 milhões têm quantias a receber e 14,2 milhões não encontraram valores esquecidos. Segundo o Banco Central, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais a receber. O sistema tem novidades importantes, como, por exemplo, a impressão de telas de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR. Também há uma sala de espera virtual que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de cronograma por ano de nascimento ou fundação da empresa. Além dessas melhorias, há a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamenteiro, inventariante ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável pelo valor e a faixa de valor. Também há mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares pede o resgate de um valor esquecido, o outro, ao entrar no sistema, consegue ver as informações como valor, data e CPF de quem fez o pedido. Vamos aqui na aberta, porque a auditoria do Tribunal de Contas da União alerta que a disparidade de alocação de recursos do programa Farmácia Popular do Brasil tem provocado distorções no acesso dos brasileiros ao programa. Em 2021, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, que juntos respondem por 54,28% da população do país, receberam a maior parte dos recursos do programa, ou seja, 72,23% do total. Em consequência, apenas 33,2% dos moradores de cidades com até 40 mil habitantes na região norte têm acesso às farmácias populares. Esse índice sobe para 58,7% no Nordeste e atinge patamares mais altos nas regiões Sudeste, 88,9%, Sul com 88,6% e Centro-Oeste com 79,4%.
Além da desigualdade na distribuição dos recursos, o relator do processo, ministro Vital do Rego, demonstrou preocupação com o orçamento do programa para 2023. O corte previsto é de aproximadamente 60% do valor, passando dos atuais 2,48 bilhões para 1,01 bilhão de reais. O ministro Vital do Rego também chamou a atenção para o processo de operacionalização, controle e monitoramento do Programa Farmácia Popular do Brasil, que está nas mãos de apenas um servidor efetivo do Ministério da Saúde. Questão considerada crítica devido à importância do programa, que atende a aproximadamente 25 milhões de pessoas em mais de 27 mil estabelecimentos farmacêuticos credenciados no país. O TCU expediu determinações para reduzir as incidências de fraudes no programa e de falhas nos sistemas de controle interno. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho com plataformas digitais para criar propostas no combate à desinformação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as propostas vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional, onde deputados e senadores podem criar projetos de lei a fim de combater a disseminação de notícias falsas na internet. O tema, inclusive, já é de conhecimento dos parlamentares, como o PL das fake news. Inclusive, o deputado Orlando Silva é o relator sobre esse tema. Ele ainda afirma que as empresas, donas das redes sociais, devem ser responsabilizadas pela disseminação de notícias falsas. O tema também é debatido pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Ele se reuniu na última semana na sede do tribunal em Brasília com representantes das plataformas TikTok, Twitter, Meta, que é responsável pelo Instagram, WhatsApp e Facebook, além do Telegram, Google, YouTube e Kawaii. Nessa reunião, o ministro ressaltou que as empresas são convidadas a participar da criação desses projetos de lei para ampliar essa legislação. Além disso, ressaltou que é importante uma maior cooperação para que crimes, como o ocorrido no dia 8 de janeiro na sede dos Três Poderes, não se repita. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Estados e municípios que não informaram os dados sobre a aplicação mínima de recursos em ações e serviços de saúde determinada pela Constituição Federal estão sujeitos a medidas administrativas e podem ter a suspensão das transferências constitucionais. O estado do Rio de Janeiro e 564 municípios de todas as regiões do país ainda não realizaram a transmissão dos dados ao Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde. O objetivo da prestação de informações é verificar se o ente federado investiu o mínimo previsto na Constituição em serviços de saúde. O mínimo é de 12% para arrecadação de estados e 15% para arrecadação de municípios. Caso a declaração seja inferior a esses percentuais, o ente passará a receber os repasses de transferências institucionais em uma conta vinculada ao CNPJ do Fundo de Saúde e não mais em sua conta única até que a situação seja regularizada. Os repasses sujeitos a esta regra são o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Produtos Industrializados e Importados e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. De acordo com o Ministério da Saúde, o sistema foi criado para garantir o acesso à população a estas informações e também ao financiamento do SUS. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda divulgou nessa semana mais de 3.000 vagas de emprego para a população fluminense. O aplicativo Mais Trabalho RJ está com 2.299 oportunidades de emprego em diferentes cidades nesta semana. Só na capital são 1.334 oportunidades. Já pelo Cine, são 853 oportunidades em diferentes regiões do estado. Só na metropolitana são 663, sendo 365 delas especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 15 oportunidades para assistente social, todas em Bangu, com salários de até R$ 6.500. Já as 132 oportunidades da região serrana são todas na cidade de Teresópolis, com destaque de 12 para atendente de loja e outras 4 para costureira, ambas com exigência de ensino médio completo. Todas as vagas estão listadas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio.
Vamos agora então para o Giro no Esporte. Gente, eu vou começar pela nossa página do esporte, rapidamente, porque lá tem duas notícias muito importantes. A primeira, quer dizer, importante para o mundo do esporte, obviamente. Neymar e a lista de lesões, né? Com 25 lesões, Neymar chega a 3 temporadas perdidas. Esse ano a temporada na Europa está perdida para o jogador, ele vai ficar pelo menos 4 meses afastado dos campos, mas ele se encontra otimista. A lesão que ele teve foi novamente no mesmo pé que ele teve aquela lesão na Copa de 2014. Então ele vai ficar parado aí por 4 meses para se recuperar. E temporada... ele vai, inclusive, passar por cirurgia, né? Vai ter que passar. Porque não tem jeito. A lesão que ele teve, infelizmente, é só cirúrgica para resolver o problema dele, né? Um outro problema ali da página, a apreensão de passaporte é negado, a meu ver, um erro do STJ, mas está aí, então o Robinho foi condenado pela justiça italiana. Teve um pedido para que ele cumpra a pena no Brasil, já que o Brasil não deporta os seus cidadãos, né? Então, teve esse pedido da justiça italiana à justiça brasileira para que ele cumpra a prisão aqui. Ainda está em trâmite esse pedido, a gente não sabe a que pé se encontra, se a justiça brasileira vai acatar ou não, mas o fato é que o presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou a retenção do passaporte do ex-jogador de futebol Robinho, de 39 anos. Quero só lembrar que, como ele está condenado na Itália, se ele fizer uma viagenzinha para algum país que tem extradição para a Itália, a Interpol gancha ele e leva ele preso, tá? Só para o seu Robinho ficar atento a isso, mas bem que ele podia perder a atenção e fazer uma viagenzinha aí para algum país. Enfim, não estou desejando ele preso não, mas eu acho que a prisão dele tem que ser cumprida, já que foi julgado e terminado o julgamento, né? Gente, vamos começar aqui, falar do restante do nosso giro, né? Porque a gente fala agora... Hoje, né, com o resultado da segunda fase da Copa do Brasil, onde o Brasil de Pelotas ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Tá aí algumas fotos para a gente ver. A Copa do Brasil que começou aí, então, com o Brasil de Pelotas aí por 2-0 na Ponte Preta. E hoje, às 9h10 da noite, no Maraca, acontece mais um clássico entre Flamengo e Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Pode definir quem leva a Taça Guanabara esse jogo, né? O Flamengo aí tem vantagem, pode empatar o jogo e o Fluminense só depende dele, tem que ganhar para levar a taça aí do primeiro turno. Espero que não tenham acontecimentos igual o Vasco e Flamengo. Fica aqui um alerta para as forças de segurança levarem mais a sério esse jogo e, é claro, a gente sabe que tem uma determinação, já em trânsito julgado, de que torcidas organizadas não podem ir aos estádios de futebol no estado do Rio de Janeiro uniformizadas, portando bandeiras, paus, foguetes, entre outras coisas. As torcidas organizadas não podem comparecer uniformizadas aos estádios. Enfim, espero que seja cumprida essa medida e que o jogo seja super seguro, porque afinal de contas é diversão, aquilo lá não é ringue, né? Enfim. Olha só, e o Brasil se candidata à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. A ministra do Esporte, Ana Moser, disse que está trabalhando com a CBF para tentar receber o próximo Mundial. Já falando de futebol europeu, a UEFA vai reembolsar torcedores do Liverpool por casos na final em Paris. A entidade foi responsabilizada, por confusão na entrada lá do Stade de France, em Paris, antes da decisão do título da Liga dos Campeões no ano passado, disputada pelos Reds e o Real Madrid. Seguindo aqui uma grande notícia, ou não, né? O Minas é tricampeão. O Minas bateu o Praia Clube e volta a conquistar a Copa do Brasil de vôlei feminino, no clássico do Pão de Queijo contra o Praia Clube. O time de Nicola Negro venceu por 3-1 e levantou o caneco da competição pela terceira vez.
O Minas aí que cada vez é mais potência no vôlei feminino no Brasil, para vocês verem, terceira vez campeão aí seguido. Para finalizar, o Circuito Mundial de Surf chega ao Supertubos de Portugal. Na competição, os atletas farão uma homenagem especial por ocasião do Dia Internacional da Mulher, usando aí o nome de mulheres de destaque em suas camisetas. Gabriel Medina escolheu homenagear a jogadora de futebol feminino, a Marta. Então vai ele lá para as ondas com a camisa 10 da Marta aí estampado em seu uniforme. Essas são as notícias de hoje do Giro do Esporte, gente. E você vai ver depois do intervalo que moradores denunciam que quadra de esportes do Vale do Carangola, em Petrópolis, foi transformada em depósito de lixo. E você vai ver também que homens são presos por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, agora a gente vai para uma notícia aqui na cidade, né? A farra do aluguel social em Petrópolis é um dos destaques aí da nossa página 5 no nosso Correio Petropolitano, também no nosso Correio da Manhã. Eu falei lá no primeiro bloco que a gente ia falar bastante sobre isso, porque olha só, servidores municipais da educação, procuradoria e companhia de trânsito receberam um benefício indevidamente, alega aqui então o TCE. A gente vai ler um trechinho aqui para você, olha só. Pelo menos 6 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Procuradoria-Geral do Município e Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, estão entre os servidores que receberam o aluguel social indevidamente em Petrópolis. Um dos servidores, que possui 2 matrículas como professor de educação infantil, tem os vencimentos em R$ 14.913,90. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu o benefício de quase 200 pessoas que tinham cadastros irregulares. Ao todo, 8 funcionários da Prefeitura estão sendo investigados em um procedimento administrativo aberto pela Secretaria Municipal de Administração. O aluguel social é um benefício concedido pelo Governo do Estado por meio das Secretarias de Assistência Social dos municípios. E um dos principais critérios que devem ser observados é a renda.
Para receber o benefício, as famílias devem ter renda mensal de até 3 salários mínimos. No mês passado, o TCE determinou a suspensão do aluguel social de mais de 200 famílias. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 194 beneficiários de famílias que não apresentaram o contrato do aluguel do imóvel, documento que garante a fiscalização do Estado, tiveram benefício suspenso. Destes, 146 já entregaram, foram reinseridos no programa e receberão o valor retroativo. O governo do Estado informou que está analisando caso a caso e, independentemente de serem funcionários públicos ou não, se houver dano ao erário, será pedido ressarcimento do valor recebido indevidamente. Pois é. Já a Prefeitura... Pois é, informou que com relação aos 8 agentes, que correspondem a 0,2% do total de cerca de 4 mil beneficiários, fora dos critérios, né, a Secretaria de Administração abriu inquérito administrativo para apurar os fatos, visando ao ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos, supostamente de forma indevida. Gente, muito complicada essa questão do aluguel social, né, aqui em Petrópolis, e a coisa continua, né, porque tem mais aí sobre, né. Vamos esperar o que diz o TCE, o Ministério Público, sobre essa investigação, né. Como que se deu a inclusão dessa pessoa, né, que ganha mais de 3 salários mínimos, praticamente 15 mil reais no aluguel social? Será que não tinha esse critério da renda no início? Exatamente. Ou será que tinha? Será que a pessoa agiu de má fé? Será que usaram o nome da pessoa? Quem cadastrou essa pessoa, né, no programa, né? Isso tudo precisa de apuração. E olha só, gente, após um ano do início da concessão do aluguel social, que a gente está falando, né, em decorrência das chuvas de 2022, a Prefeitura de Petrópolis, então, iniciou um novo processo de revalidação. De acordo com o governo municipal, o objetivo é fazer a triagem de quem realmente tem direito ao benefício, né? O aluguel social foi um recurso imprescindível para a grande parte das famílias petropolitanas, após os desastres registrados em 2022. Nesta semana, a Prefeitura anunciou que o benefício vai passar por um novo processo de revalidação. Nesse primeiro momento, o chamamento é para beneficiários que recebem o aluguel social de forma integral. Isso significa R$1.000 pelo município. Os atendimentos vão do dia 7 ao dia 28 de abril, no setor de aluguel social da Secretaria de Assistência Social, localizado na Rua Dom Pedro, número 199, no centro. O espaço vai atender das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Esse momento a gente faz uma revalidação com 789 beneficiários que recebem integralmente pelo município e, na sequência, no mês de junho, convocaremos também todos os demais beneficiários que recebem pelo Estado. O processo de revalidação acontece ano a ano e tem como objetivo identificar as famílias que continuam seguindo os critérios para participar do programa. No site da Prefeitura de Petrópolis é possível ter acesso à lista de todos os beneficiários que foram convocados para a revalidação. Eles precisam acessar o site, conferir a lista e ir até o local indicado no dia da convocação. Caso os beneficiários não apareçam no dia, eles serão cortados do benefício. As famílias que estão sendo convocadas, uma parte delas não permanecerá no programa porque moravam de aluguel e o benefício para essas pessoas era de apenas um ano mesmo, porque foi um esforço muito grande da Prefeitura para poder naquele momento atender a todos. Então essas famílias têm essa ciência de que permaneceriam por um ano e os demais são beneficiários que permanecerão no programa. Então a gente acredita que haverá uma redução, né, no número de beneficiários, né, com essa revalidação, que, mais uma vez eu digo, é anual e obrigatória. Além dos que estão nas listas, também deverão comparecer no setor de aluguel social ou que estão com contratos de aluguel vencidos. Nesta primeira fase da revalidação, também estão sendo chamados moradores que já viviam de aluguel antes das catástrofes climáticas. E olha só, gente, com o objetivo de solicitar transparência na licitação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, representantes de diversos setores ligados ao turismo e montanhismo
realizaram uma manifestação no último sábado em Petrópolis. Com extensão de 20.024 hectares, que cortam 4 municípios, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é reconhecido nacionalmente e tem grande importância ambiental. Diante disso, representantes do Parnaso questionam o processo de licitação que está em andamento e que tem como objetivo privatizar a área. Diante deste cenário, no último sábado, representantes de setores ligados ao turismo, montanhismo e também moradores destas regiões realizaram uma manifestação. O evento foi chamado de Abraço ao Parnaso e contou com a presença de cerca de 150 pessoas. O primeiro abraço aconteceu dia 12 de outubro, que foi uma ruptura que nós tivemos com o parque e com o pessoal do ICMBio Brasília, né, com o BNDES, que está fazendo a modelagem da nova concessão, e com o ICMBio Brasília. Não com o parque especificamente, tem muito servidor que está com a gente lá. E por que essa ruptura? Porque há 2 anos atrás, quando começou-se a aventar a modelagem da nova concessão para o parque, o próprio parque pediu para criarmos essa câmara temática de delegação de serviço e o próprio conselho tocar essa câmara, né, para poder acompanhar a nova concessão. Uma das contestações é que o conselho, criado para acompanhar o processo de licitação, não foi incluído no andamento. O movimento Abraço ao Parnaso tem como objetivo ressaltar a importância do parque para as regiões. A privatização do Parnaso vai fornecer a prestação de serviços públicos voltados para a visitação, revitalização e modernização dos setores turísticos do parque. De acordo com o edital, a escolha da empresa a ser contratada vai ser realizada em 3 etapas. O parque engloba os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Guapimirim e abriga 2.800 espécies. Apesar da concessão, a empresa vencedora não será responsável pela fiscalização e preservação. A responsabilidade vai continuar com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Visto que a concessão avançou e continuaram não prestando atenção na gente, nós criamos esse segundo abraço, dessa vez em Petrópolis, para também contemplar o outro lado do parque, né? O lado que mais tem área de parque, que é Petrópolis, né? E foi feito agora, dia 4 de março, e foi lindo o abraço, com cerca de 150 pessoas, as mais diversas tribos e diversidades que amam aquele parque, foram lá dizer o quanto gostam e quanto estão preocupados, né? E olha que legal, tinha uma galera de Guapi que já pediram um abraço também em Guapimirim. Vamos realizar um abraço também. Guapimirim também contempla a área do parque. Então, em abril estaremos lá. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é o 3º parque mais antigo do país. Foi criado no dia 30 de novembro de 1939 e reconhecido para a prática de esportes de montanha, escalada, além de conter cachoeiras e mais de 200 quilômetros de trilhas. Na segunda-feira, 3 homens foram presos em Petrópolis por estelionato e associação criminosa. A prisão faz parte de uma investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Itaipava. Os policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava prenderam em flagrante 3 homens acusados de estelionato e associação criminosa. Segundo os policiais, os homens de 22, 23 e 28 anos de idade foram presos no momento em que tentavam aplicar um golpe de financiamento de veículo. Porém, as investigações apontam que os homens já vinham aplicando esses golpes há algum tempo. De acordo com a investigação, o golpe iniciava através de um falso anúncio de emprego e as vítimas eram atraídas pela promessa de um trabalho. Os estelionatários solicitavam que as vítimas enviassem documentos através da internet para a realização de um cadastro. E os criminosos utilizavam estes documentos para realizar o financiamento de veículos. Com o golpe, tanto as vítimas quanto os proprietários das agências de automóveis estavam sendo lesados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da quadrilha. Os policiais pedem que, caso tenham sido vítimas deste golpe, que a população procure a delegacia para denunciar e auxiliar nas investigações. E olhem só, 2 homens foram presos em Paraíba do Sul por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 14 de fevereiro, no bairro de Barão de Angra. O repórter Gabriel Fachola traz as informações pra gente.
Os agentes da 110ª Delegacia de Polícia prenderam 2 homens por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul. A prisão foi feita na última quinta-feira, dia 2 de março, e a ação foi divulgada somente nesta semana pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 14 de fevereiro desse ano, no bairro de Barão de Angra. Os 2 homens suspeitos e mais um homem que já estava detido efetuaram disparos de uma arma de fogo, além de agredirem a vítima com socos e pontapés. A unidade identificou ainda que a motivação do crime seria uma disputa territorial pelo tráfico de drogas na região. Os presos foram conduzidos à 107ª Delegacia de Polícia e serão encaminhados ao sistema penitenciário. A pena de tentativa de homicídio varia entre 12 a 30 anos de prisão. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. No último sábado, os jovens participantes do novo Promage participaram de uma atividade extracurricular no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, o Pedrão, em Teresópolis. Intitulada de Olimpíadas do Promage, a parceria entre o CIEDES, empresa responsável pela implementação do programa em Teresópolis, e o Poder Público, mobilizou os jovens durante toda a semana para organizar o campeonato e participar dos jogos. A atividade foi elaborada com o intuito de promover a integração através do esporte entre as turmas do Promage Rotativo e do Promage Gestão Pública, estimulando a sociabilidade e o trabalho em grupo. Por isso, foram escolhidas modalidades coletivas como futebol, vôlei, queimado, corrida pé com pé, passa ou repassa e cabo de guerra, que apresentam em sua essência a necessidade de cooperação mútua para obter bons resultados. Além de promover uma atividade de lazer para os participantes do projeto, que proporciona aos jovens a experiência do primeiro emprego de carteira assinada e capacitação profissional, as Olimpíadas do Promage atenderam a um pedido dos próprios adolescentes, que sentiam falta de colocar em prática, mas de maneira lúdica, os ensinamentos aprendidos durante as aulas de formação. E olhem só, a equipe do IBGE se reuniu na última sexta-feira com a equipe da Prefeitura de Pati de Alferes e passou as informações preliminares sobre o censo referente ao município. Segundo a Prefeitura de Pati de Alferes, as equipes do censo apuraram um aumento de 2.782 habitantes no município, ou seja, 10,55%. No ano de 2010, o índice populacional era de 26.359 e em 2022 passou para 29.141. Além disso, o Disque Censo registrou atendimentos de 61 habitantes que ligaram voluntariamente para passar as informações necessárias. Outro destaque apurado foi o aumento da escolaridade do município e da expectativa de vida. E no último fim de semana, 14 lixeiras foram incendiadas na rua Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Os atos de vandalismo não são novidade e, por isso, preocupa os feirantes. Os atos de vandalismo praticados contra os equipamentos públicos têm se tornado cada vez mais frequentes em Petrópolis. Na madrugada do último sábado, 14 lixeiras foram incendiadas na rua conhecida como Rua da Feira, no centro da cidade, por atos de vandalismo. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil foram acionadas e o caso está sendo investigado. O crime assusta os feirantes que expõem seus produtos há tantos anos na região. Causa mal-estar para o feirante, para o freguês, porque são lixeiras que são deixadas a Deus dará aqui, né? E o espaço é frequentado por moradores de rua que dormem toda a noite aqui, né? E o que aconteceu no sábado já não foi a primeira vez, que há um tempo atrás teve um morador de rua que fez uma fogueira aqui dentro para esquentar quentinha. Então isso não é problema de agora, isso é totalmente desmazelo do governo, da Condep. É onde o pessoal da Condep fica juntando o lixo da feira, o lixo que o pessoal vive reclamando que a feira traz o lixo, mas a feira não traz o lixo, entendeu? O pessoal que destrói, acaba com as coisas e acaba atrapalhando o serviço de todo mundo. Que a gente precisava, às vezes, de uma viatura da polícia ou de um guarda municipal, até porque a gente chega aqui muito cedo, né? A situação está se tornando cada vez mais comum em Petrópolis. Só nos 2 primeiros meses deste ano, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, precisou substituir mais de 100 coletoras de lixo. Além disso, entre os meses de janeiro e novembro do ano passado, mais de 1.200 equipamentos em
entre lixeiras e coletoras de lixo e mais de 80 bancos que foram queimados, furtados ou depredados no município precisaram ser substituídos. Outra queixa dos feirantes é o mau estado de conservação dos banheiros, que é disponibilizado para a utilização tanto dos trabalhadores quanto dos clientes. São portas e mictórios quebrados há mais de um ano. Os banheiros ficam no prédio da administração da feira, que também está em situação precária. De acordo com os feirantes, o prédio não recebe reformas desde 2005. Já era para ter sido feita a reforma aqui, já tem mais de um ano, pelo menos. E o que mais aborrece a gente é o seguinte, é que a gente sabe que tem dinheiro, né? Que o valor aqui não é tão alto assim. Para você fazer uma licitação tem que ser acima de 40 e poucos mil e a reforma não custa isso. Mas o que acontece? O particular tem tanto receio de pegar uma obra do governo em fazer e não ter garantia de que vai receber, né? E aí, como é que a gente fica? Fica sem um banheiro aqui que atende 300 pessoas, pelo menos, por dia? Fora a clientela. Ainda dá tempo de reformar esse prédio. Será que o governo vai esperar isso aqui deteriorar a tal ponto para depois ter que demolir? Só consegue ser utilizado depois que o pessoal da Condep chega para limpar. Antes disso é impossível. Porta quebrada, sujeira pelo chão e é assim, não tem jeito. Ainda de acordo com a Condep, cada lixeira coletora com rodinha queimada no último fim de semana custa em média R$ 300. No total, os atos de vandalismo geraram um prejuízo de mais de R$ 4.200 para a companhia. A Prefeitura de Petrópolis afirmou que, apesar do constante esforço em repor os equipamentos, algumas vias já não contam mais com o benefício por conta dos atos de vandalismo que destroem as lixeiras, deteriorando o patrimônio público. A população pode contribuir apresentando as denúncias sobre atos de vandalismo e irregularidades pelo telefone da Condep em 2292-9500. E em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis informou que abriu uma licitação no ano passado para a reforma do prédio, que inclui os banheiros, parte elétrica, pintura interna e intervenções na entrada do imóvel, mas a empresa interessada foi inabilitada. Uma nova data para a licitação será marcada em breve, né? Foi o que o feirante falou ali, aquele imbróglio, aquela questão toda. 40 e tantos mil para uma obra que ele sabe que não custa isso, mas é aquilo, né? Preocupação do privado é não receber. Gente, vamos saber como é que fica o tempo para hoje? Vamos lá para a previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto pela manhã. As pancadas de chuva moderadas a forte começam no período da tarde e se estendem até a noite. A tendência é uma temperatura mais estável, com mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis será a mesma coisa. Chuva moderada forte com possibilidade de trovoadas e raios a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. Petrópolis pode esperar por mais um dia de chuva. As pancadas serão de moderadas a forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Pátio do Alferes, a situação é parecida. Chuva moderada forte no período da tarde e noite. A temperatura estável ocasionará em mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Três Rios, a quarta-feira será de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Terminou por hoje o nosso Correio da Manhã, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação para você, trazendo todas as atualizações daqui de Petrópolis, do estado e também muita coisa mundial, esporte, enfim. A gente traz muita coisa para você amanhã, gente. Tchau. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.